Em nome da nossa clínica de reabilitação no Brasil, em São Paulo, a Brasília Medical Partners, eu, coordenador da clínica, professor Dr. Beni Schmidt, inicio a nossa série de aulas online sobre a patologia muscular. O homem moderno, sabe, a ciência deve ter uns 3.000 anos, pelo menos. E nesses 3.000 anos, existiram dois tipos de homens, segundo os gregos. Os homens que morriam de medo de morrer e os homens que não tinham medo da morte. O Epicuro, um filósofo grego, ele dava risada quando alguém tinha medo de morrer, da morte. E aí ninguém entendia por que ele dava tanta risada. E ele falava assim para os alunos dele: sabem por que eu estou rindo de vocês? Porque vocês não conseguem enxergar que a morte não vale nada. E eu sou capaz de provar para vocês que a morte não vale nada com duas frases. Essas primeiras palavras da nossa primeira aula online do curso de Patologia Muscular da Brasília Medical Partners é para a gente dar início à nossa aula de Patologia Muscular. Que bonito que é. Eu vou dizer quais são essas duas frases. Vejam porque a morte não significa nada para mim. Quando vocês estão vivos, a morte não existe. E quando vocês estiverem mortos, são vocês que não existem. Portanto, não há essa coincidência. É por isso que a morte não deveria valer nada para ninguém. Porém, os outros que não participavam desse pensamento, começaram a sonhar, principalmente os homens mais modernos de hoje em dia, sonham com a longevidade, né? Já vieram várias pessoas procurar mistérios, por exemplo, do metabolismo mitocondrial, até a Escola Paulista de Medicina, no nosso setor de patologia neuromuscular, que a gente fundou em 1982, 84, e procurando longevidade. E essa é a maior razão de eu estar aqui agora, nesse momento. A real importância da patologia muscular é para realizar um sonho humano. Pois, vamos dizer o seguinte, é possível hoje todo mundo sonhar em envelhecer com saúde plena. Portanto, é possível hoje sonhar em nascer, viver, envelhecer e mesmo, por que não, morrer com saúde. Por mais incrível que pareça. E o segredo disso está numa ciência que se chama patologia muscular. Em neuromuscular, a vida se traduz por movimento. E a patologia muscular, antigamente há 100 anos atrás, era uma coisa muito difícil de ser estudada porque a biópsia muscular era muito grande. Os americanos, os ingleses, faziam verdadeiras cirurgias para arrancar um pedaço de músculo muito grande das pessoas. Então a patologia muscular, ela começou de verdade quando na França, por sorte, eu acabei conhecendo Michel Fardot, que era o número 1 do mundo naquela época em patologia neuromuscular e que fazia a biópsia muscular num outro músculo, que não o quadríceps, um músculo deltoide e um corte minúsculo, que tinha, ou que tem até os nossos dias, menos de 1 centímetro só de comprimento. Essa biópsia, além de ser pequenininha, o que acontecia? Ela não deixa marca nenhuma, nenhum tipo de cicatriz. Então, por exemplo, no Brasil, na Escola Paulista de Medicina, eu, Beni Schmidt, com o nosso primeiro pós-graduando, o professor Dr. Acarito Souza Buri de Oliveira,
realizamos e contemos hoje o maior acervo de patologia muscular do mundo, com mais de 12 mil biópsias musculares, com estudo histoquímico e correlação anátomo-clínica. Esse arquivo é uma fonte de estudos até hoje para todos os neurologistas do nosso país. E é um orgulho eu poder ter contribuído e fazer parte dessa equipe e deixar um acervo tão rico para os próximos neurologistas da era vindoura. Mas antes da era vindoura, a gente vai explorar então as belezas da patologia muscular. É preciso dizer que a patologia muscular não é bem conhecida no mundo inteiro em várias especialidades médicas. Eu adoro os ortopedistas, tenho muito amigos ortopedistas, mas quero dizer que são poucos ortopedistas que conhecem a patologia muscular. Então, se ela não é nem conhecida entre os ortopedistas, ela fica mais difícil ainda de ser conhecida nos médicos, por exemplo, em clínicos gerais. Então, vamos aproveitar tudo que ela pode nos dar. A biópsia muscular, portanto, aqui a gente vê, ela tem realmente menos de 1 centímetro. E por não ser agressiva, ela foi realizada em praticamente todas as doenças da patologia humana. Nem sempre em doenças musculares, nem sempre em doenças neurológicas, neurogênicas, mas em todas as doenças inflamatórias. Quando a gente fala em patologia muscular, a gente está falando em alguns tipos de músculos. O primeiro deles são os músculos fetais, né, dos somitos, que são representados aqui por esses um pouco lilás e esses mais verdinhos. Esses músculos é importante a gente saber e conhecer porque na hora do parto, muitas crianças nascem sem ter um Apgar nota 10 ou sem fazer a respiração correta e ter o consumo necessário de oxigênio. Então eles já começam a vida lesando esses músculos. Esses fazem parte, o próximo, dos músculos esqueléticos do nosso organismo. Aqui um slide mostrando as várias formas de músculos que a gente tem no nosso corpo. Essa biópsia muscular que a gente falou de menos de 1 centímetro, ela serve para isso aqui, ó, para mostrar o que é um músculo histologicamente. Para um cientista, para um bom professor de medicina, a histologia fez com que a gente, humildemente eu me considero um bom cientista, a gente conhecesse mais o funcionamento dos músculos, como a gente vai mostrar ao longo do nosso curso. Quero fazer um parêntese para dizer para todos os telespectadores que estarão nos ouvindo que cada detalhe daquilo que nós começamos a falar até esse momento tem uma importância fundamental no tratamento de todas as doenças neuromusculares. E hoje eu vou terminar a nossa apresentação falando sobre alguma coisa muito importante sobre a qualidade de vida e a patologia muscular. Cada bolinha dessa que a gente está vendo aqui é uma fibra muscular. Então, o músculo, por exemplo, o deltoide, o bíceps, ele é formado por 400 a 800 fibras musculares. O quadríceps também é um músculo de muitas fibras musculares e cada cor dessa figura representa um tipo de ensinamento do músculo que a gente está examinando. Por exemplo, aqui, ó essas bolinhas pequenininhas, ó. Comparem com esta aqui. Isso é uma atrofia muscular. Atrofia muscular é a diminuição do volume de uma determinada célula muscular à custa da diminuição do número de organelas que estão no seu sarcoplasma. Então fica muito fácil ver uma atrofia muscular do ponto de vista histológico. Por exemplo, isso é importante por quê? Porque tem gente que tem atrofia muscular, por exemplo, velhinho, eu já sou idoso, então todas as pessoas da minha idade, infelizmente tenho que falar para vocês, idosos, nós temos atrofia de membros inferiores e geralmente da cintura pélvica, as pessoas com mais de 60 anos de idade. Então é muito fácil a gente cursar com uma atrofia muscular
né? Depois que a gente é idoso, e a gente vai falar já já sobre isso. Essas outras colorações, como as adenosinas trifosfatases, elas diferenciam a fibra muscular de tipo 2 da fibra muscular do tipo 1. Então nós temos dois principais tipos de fibras musculares no corpo. E é muito importante saber isso, porque as fibras do tipo 2 são as rápidas, as de contração rápida, e elas são mais fáceis de se hipertrofiar quando a gente quer ganhar massa muscular. Então, de novo, cada detalhe é utilizado não só aqui na clínica, como na Escola Paulista, quando a gente quer falar de reabilitação neuromuscular, por exemplo, de um AVC, por exemplo, de uma doença grave, como a esclerose lateral amiotrófica, como a esclerose múltipla e assim por diante. Cada detalhe. As claras do tipo 1, as escuras do tipo 2. Essas aqui em rosa significam o conteúdo glicogênico de uma fibra muscular. Todas essas fibras musculares que foram mostradas até agora, histologicamente, elas são chamadas de fibras extrafusais no corpo humano, porque existem no músculo, a gente considera músculo esquelético ainda, as fibras musculares intrafusais, que são essas aqui, ó, que ficam dentro dos fusos neuromusculares que dão um sinal para o corpo humano e para o córtex cerebral da onde que a gente está, se a gente está parado, de que localização, como a gente está. Então, essas fibras musculares não servem para movimentar o esqueleto como as fibras musculares esqueléticas. Quando a gente fala de patologia muscular, é bom salientar que a gente também vai falar no nosso curso sobre o músculo que as pessoas desconhecem mais ainda, que é a musculatura lisa, que existe, por exemplo, nas válvulas cardíacas, em todos os vasos sanguíneos do nosso corpo, em vários órgãos e tecidos que normalmente os médicos não prestam muita atenção a esse importante tecido muscular nesses órgãos. E eu não poderia começar um curso online de patologia muscular depois de tantos anos. André de la Serra, eu acho que faz aproximadamente 5 anos que eu não faço uma palestra na minha vida. Estou muito contente de estar voltando aqui agora, nesse momento, mas eu quis convidar o meu aluno, o chefe do nosso setor de reabilitação aqui da clínica Brasília Medical Partners, professor Dr. André de la Serra, que eu não poderia começar um curso de patologia muscular sem explicar para as pessoas aquilo que sempre mais me irritou na vida. Todo mundo acha que músculo alonga, que músculo é chiclete. E aqueles que ainda continuam a achar que o músculo alonga, eu vou explicar que o músculo é impossível ele se alongar por uma única razão, porque Deus não quis. E eu vou explicar como isso se faz, o que acontece. Quem quiser tentar, é só pegar um bife, certo, André? E tentar esticar um bife na hora que estiver comendo um bife. O músculo não alonga porque ele não tem fibras elásticas. Então, isso aqui é uma micrografia eletrônica, aqui está o núcleo da célula muscular. Essas bolinhas pretas são a fonte de energia do músculo, muito importante, que são as gorduras. Eu queria dizer aqui também uma mensagem que eu sempre disse na minha vida, dando aula na Escola Paulista. Por que o ser humano não é canibal? Graças à patologia muscular, graças a essas bolinhas pretas que estão aqui representadas. O que elas são, essas bolinhas pretas? São as gorduras do tecido muscular. Graças a Deus, porque Deus quis. Todo bom cientista tem que ter a obrigação de acreditar em Deus, porque patologista muscular ou não, ou patologista de qualquer área da medicina, a ciência é incapaz de explicar a vida na sua totalidade. É preciso que a gente tenha essa ideia. A gente tem que aceitar conviver com espiritualidade e acreditando em Deus Criador. Portanto, essas vesículas negras, a microscopia eletrônica se diz osmiofílicas positivas, significam gordura dentro do músculo esquelético.
E é exatamente isso que dá sabor à carne ou a todas as carnes. O ser humano gosta de comer a carne suína, por exemplo, porque a carne suína é gordurosa. É a gordura que dá sabor à carne. Se o ser humano fosse repleto de tecido adiposo, querer uma coxa suína, por exemplo, o mundo seria um problema. Teria muitas etnias brigando, guerreando para comer gente, né? Ainda bem que no tecido humano as gorduras são poucas, são raras. A carne humana é intragável. Aquelas pessoas que já comeram carne humana em acidentes aéreos, existem até filmes extraordinários, Os Sobreviventes, não sei de onde, e que eles ficaram vivos e chegaram a comer carne humana e faziam caras feias, porque não é gostoso comer carne humana. Por que o músculo não pode alongar? Porque isso aqui, que são essas linhas pretas aqui, chamadas linhas Z, delimitam um sarcômero, que é a unidade contráctil do músculo esquelético. E a natureza, o motor muscular, talvez o motor mais perfeito da Terra, porque o ser humano não precisa dar corda de manhã para acordar, para levantar da cama, escovar o dente e fazer a sua higiene matinal. A vida é automática. Existem muitos músculos automáticos no nosso corpo, como, por exemplo, a musculatura da região responsável pelos movimentos cardiorrespiratórios. Bom, o espaço que vai de uma linha Z à outra, ele é o sarcômero. Os mais pretos filamentos aqui são os de miosina. Os mais brancos são os de actina. E quando a gente contrai um braço, por exemplo, quando a gente contrai um braço, os filamentos de miosina e os filamentos de actina deslizam e essas linhas se aproximam uma da outra. Essa vem para cá e essa vem para cá. E assim, com essa contração, que os músculos conseguem movimentar o esqueleto e por isso que eles são chamados de musculatura esquelética. Todo músculo é inervado por um nervo. Esse aqui é o finalzinho do nervo e esse aqui é o finalzinho do músculo aqui, uma micrografia eletrônica. E essas estruturas são chamadas de mitocôndrias. Elas são as principais fontes de energia do nosso corpo. Para respeitar aquilo que foi dito durante o começo dessa apresentação, é com a movimentação de toda essa musculatura esquelética e dentro do nosso organismo que a gente pode envelhecer com saúde. Porque na medicina, no entendimento da patologia muscular, a função depende da função. Em latim, Galeno, se não me engano, antes de Galeno, disse function omni function. Então, aquilo que a gente para de fazer, a gente não consegue mais fazer. Esse é o segredo da vida com saúde. Manter os movimentos totais do nosso corpo. Não ter preguiça para nada. Não ter preguiça para acordar e para começar um novo dia, por exemplo. Então, esse nervo faz a junção no músculo esquelético e esse nervo se origina no corno anterior da medula. No nosso curso, a gente pretende abarcar todos os capítulos da patologia muscular. Então, todas as doenças onde o problema não é o músculo, o problema é o cérebro, o problema é o corno anterior da medula espinal, ou o problema são os nervos periféricos, os problemas musculares primários, que são as distrofias musculares, as doenças musculares que a pessoa já nasce com uma doença muscular, todas as doenças musculares inflamatórias. Hoje, por exemplo, o Covid é um exemplo de miopatia inflamatória, se bem que ele não é muito frequente no comprometimento do músculo, mas ele faz parte das miopatias inflamatórias já na literatura mais recente da nossa literatura. E as miopatias assim chamadas metabólicas. E nós vamos terminar dizendo o seguinte:
A gente estava mostrando os capítulos que vão ser oferecidos no nosso curso e eu queria dizer que a gente pretende, juntamente com o professor André de la Serra, falar não só sobre esses tipos de doenças musculares no nosso curso, nos nossos cursos, como falar muito sobre o tratamento dessas doenças neuromusculares. E que os telespectadores vão ficar muito impressionados. Nós temos um resultado extraordinário que nós mesmos ainda não publicamos na literatura, com determinadas doenças, como esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, com afasias. Então, eu espero que vocês aproveitem, não só teoricamente, mas na vida prática de vocês, algum familiar, tudo aquilo que a gente gostaria de oferecer durante essa nossa nova jornada que se inicia hoje. Então eu queria agradecer a Marlene e a Roseli por nossos últimos 40 anos de existência na Neuromuscular da Escola Politécnica de Medicina. Muito obrigado a vocês duas, em meu nome e no nome do professor Acarim. E finalizando e repetindo que a todos os espectadores e a todos aqueles que tiverem acesso às nossas aulas online desse curso de patologia muscular a todo o país e aos países no exterior, nós vamos falar a nossa experiência de vida no tratamento de todas essas doenças que foram citadas nesses 5 capítulos. É isso aí, muito obrigado e até a nossa segunda aula do curso.